técnica oculta que nós vamos estudar agora no final do nosso curso, que permite com que a gente analise sistemas que são equilibrados quando sujeitos a algumas condições de desequilíbrio, as tais das componentes simétricas, tá bom? Que permite a gente analisar curtos-circuitos, aberturas de fase e eventos que causam desequilíbrios nas redes que uma vez eram equilibradas. E o tema da superposição ele é quase que determinante do sucesso, do entendimento de todo esse processo, tá bom? Então, mais do que falar sobre a teoria de sistemas lineares, tá bom? Que você já vê isso de forma extensiva em Algolin e outras disciplinas, e também em circuitos elétricos, né? Nós vamos começar com um exemplo, tá legal? E depois desse exemplo, a gente faz um exercício, e em seguida a gente conduz as nossas atenções para o princípio, né, para os fundamentos de componentes simétricas, do que ela, como que essa teoria nos ajuda a resolver esses problemas em sistemas elétricos de potência, tá bom? Então, eu estou procurando aqui a página no livro para dar uma referência a vocês de que capítulo que a gente começou a entrar, tá bom? Para que vocês tenham uma referência nas páginas. Um momentinho só. Prometi para mim que ia fazer antes da aula e estou cometendo a gafe aqui de fazer ao vivo e a cores. Muito bem. Então, turma, para quem tem a possibilidade de ter o livro em mãos, tá bom? Ou então uma versão Jack Sparrow do mesmo, hoje a gente começa o tópico de componentes simétricas. Pessoal, todo mundo consegue ver aí a apresentação? Isso, por gentileza, como o professor Giovanni está frisando, temos apenas 64 almas presentes, então, por favor, pessoal, manda o WhatsApp, liga para a turma, chacoalha a cama, vamos se libertar aí do cobertor, tá frio. Aliás, traz o cobertor para cima da mesa. Então, pessoal, a gente começa hoje o tópico de componentes simétricas, que ele se inicia na página do nosso livro, desde a página 194, 193, para ser sincero, tá bom? E todo o capítulo, tá bom? Com algumas exceções que a gente não aborda explicitamente aqui nas nossas aulas, mas que são conhecimentos bastante importantes que a gente convida a todos para darem uma olhada, tá bom? Então, todo o capítulo. Nesse caso, o capítulo 3, tá legal? Mas, como eu sou o rei do anticlímax, né? Então, a gente não vai começar por componentes simétricos, nós vamos começar por o teorema da superposição. Será que tem alguma coisa errada no link? Espera um pouquinho só. Acho que está 8 de 5, não estou. Tá, o Giovanni está mexendo. Tá bom. Giovanni, valeu. Então, pessoal, nós vamos começar por uma revisão do teorema da superposição aplicado em circuitos elétricos. E vamos começar por um caso, obviamente, mais simplificado. Então, vamos trabalhar com um monofásico, tá bom? E de lá a gente vai estender as coisas para a nossa vida em sistemas elétricos de potência. Então, o sistema que eu vou dar para vocês agora, tá bom? A partir de um exemplo, ele se inicia com uma fonte, tá bom? Fazer um diagrama unifilar para vocês ficarem um pouco habituados com a linguagem, né? Com um trecho de linha, depois um outro trecho de linha e uma outra fonte, tá bom? Essas fontes, a gente não vai modelá-las como fontes ideais. Nós vamos pensar elas como se fossem equivalentes, tá bom? De uma rede, tá? Então, vamos lá, deixa eu só brincar você. Merece uma fonte um pouquinho melhor.
Então, esse cara aqui da esquerda, tá bom? Que está ligado na barra, vamos chamar essa barra aqui de barra 1. Esta aqui é a barra 2. Esta aqui é a barra 3, tá bom? São, aqui na barra 1, uma fonte de tensão, que eu vou já falar, olha, é uma fonte de tensão que tem uma certa tensão. Coloquei em letra minúscula justamente para mostrar, isso aqui já está em PU, tá bom? Com 1 fase 0. PU. Depois, aqui na barra 3, uma outra fonte de tensão com um V3 com 1, não, vamos colocar, vou seguir aqui os dados do meu colega, tá? 0,96, fase 0, PU. Os trechos aqui de rede, né? Então, o trecho 1, 2, ele vai ser caracterizado por uma impedância equivalente de J 0,2 PU, e o trecho 2, 3, também a mesma impedância para esse trecho. Pessoal, falei para vocês que a gente ia fazer com TV na equivalente, né? Mas não, eu vou deixar essas fontes aqui, fontes ideais. Então, essa aqui é uma fonte ideal. Essa daqui também, uma outra fonte ideal. E nesse problema aqui, o que eu quero que vocês determinem é o que acontece aqui nessa barra 2. Eu quero saber a tensão na barra 2, tá bom? E já para falar um pouco de TVNAM, eu gostaria de saber qual que é o equivalente de TVNAM visto pela barra 2. Então vamos começar, então, a parte A é determinar o V2, tá bom? E a parte B é calcular o equivalente de TVNAM visto na barra 2. Tá bom? Bom, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, esse caso aqui é um caso que é monofásico, tá bom? Então, é dito aqui no enunciado nosso que é uma rede... Alô? Alguém vai entrar? É dito aqui que é uma rede que é apenas constituída de uma fase. Então, vamos pegar esse filar e tentar escrever um circuito elétrico, tá bom? Então, a fonte ideal... Alô, alô? Deixa eu ver aqui se tem algum recado. Aguenta. Bom dia. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu preciso ver. Muita janela na tela, a gente fica um pouco perdido. Ok, vamos lá. Agradeço, Miguel. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um trecho, que é o trecho 1, 2, com a impedância equivalente Z. Aqui eu vou ter o trecho 2, 3, com impedância equivalente Z. E, sem falar de teorema de superposição qualquer, a gente sabe resolver esse circuito com alguma facilidade, tá bom? Adota-se um nó de referência, eu estou procurando essa tensão aqui, tá bom? SZ aqui é conhecido, isso daqui é 1 fase 0, isso daqui é 0,96 fase 0 também. E achar V2 não é um problema tão sério, né? A única coisa que eu preciso fazer é, se eu tenho uma fonte contra outra fonte, né? Pessoal, sejam bem-vindos, mas agora a gente começa a ter dos nossos problemas, casos em que a gente pode ter mais de uma fonte de alimentação, tá bom? Professor, como é que isso é possível? É um gerador que está transmitindo energia para um outro lugar que também tem geradores, tá bom? E às vezes por causa da especificação de módulo e fase das suas tensões, a potência ativa ou a potência reativa, tá bom? Elas vão ser controladas por causa desses ajustes aqui nessas tensões e nessas fases. Então, isso aqui é um caso que é até bastante simplificado em relação a um grande sistema interligado que teria ainda mais geradores e mais trechos de linha conectando as barras do sistema. Então, para resolver esse caso, a gente vai simplesmente fazer, sei lá, uma análise de malhas aqui, descobrir essa corrente que flui da barra 1 para a barra 2 e para a barra 3, né?
e depois calcular as quedas de tensão para determinar o valor de V2, tá bom? Então, vamos nessa, vamos fazer por partes. Então, o que a gente vai fazer aqui? Percorre uma malha no circuito, vamos escrever a segunda lei de Kirchhoff para esse circuito, 1 fase 0, né? Que é essa tensão que está aparecendo nesse gerador aqui no V1, tá bom? Menos a impedância da linha vezes a corrente que eu estou procurando, tá bom? Mais a bolinha do fasor da corrente. No sentido que eu coloquei a corrente, ainda tem a queda de tensão no outro trecho de linha, tá bom? Vezes o I. E depois a última tensão que está aqui, que é o V3, menos V3. Vamos colocar já o valor dela. Menos 0,96 fase 0. E a gente sabe por Kirchhoff que tudo isso daqui tem que dar 0. Então, seguindo mais um pouquinho, a gente isola o I, né? Extremamente simples, tá bom? Aqui vai dar... vamos fazer mais pausadamente, porque são 7h45 da manhã e a cabeça do professor também está dando partida, tá? Então, aqui vou colocar 2, limpa, 2Z vezes o I vai ser igual a 1 fase 0 menos 0,96 fase 0. O I, então, vai ser essa diferença de potencial sobre a impedância total do sistema, 2Z, e fazendo a substituição dos valores aqui, isso aqui é 1 fase 0 menos 0,96 fase 0 sobre 2 vezes J 0,2. E chamando aqui um octave para o nosso socorro. Trazer o octave para a tela para vocês. Aqui eu fiz umas macros, pessoal, para facilitar a vida da gente, para colocar números complexos em módulo e fase, tá? Então eu consigo fazer alguma coisa do gênero V1 vai ser igual a fasor, como é que eu chamei a minha macro? Módulo e fase, 1 fase 0, e V3, que é fasor, módulo e fase 0,96 fase 0, tá bom? Já colocado em graus, e a nossa impedância total do sistema, ela vai ser igual a 2 vezes J vezes 0,2. Opa, não, isso aqui não deu complexo, esqueci, aqui é I. Bom dia, computador. O que eu estou fazendo de burrada aqui? I é igual a raiz de menos 1. Obrigado. Então, vamos calcular essa corrente no nosso circuito. Corrente vai ser igual a o V1 menos o V3, né? Tudo isso daqui tem precedência sobre essa operação aqui, que é a divisão pela impedância. Deline. Olha, Jô. Seu I, que era a raiz de menos 1, virou outro número agora. Cuidado aí. Espera aí. Bom dia, Vietnã. Vamos lá. De novo. Isso aqui estava certo. Isso aqui estava certo. E vamos fazer beabá aqui. A é igual a 3 mais 2 vezes... aliás, mais I vezes 2, né? 3 mais I vezes 2. Muito obrigado. Então, clear A, sai A, que eu não gosto de você na minha memória. Vamos lá. A nossa impedância equivalente total é 2 vezes o nosso número, a impedância da rede, que é I vezes 0,2. Obrigado.
E, então, corrente V1 menos V3 sobre Z total. Ok. Vamos lá. Então, espera um pouquinho. E isso sendo calculado, a nossa corrente está dando aqui menos J01. Eu ainda não resolvi o problema, eu só calculei a corrente na rede, mas para calcular V2 agora é relativamente simples. O V2 ele vai ser igual a o V1 menos a queda no primeiro trecho de linha, né? Então, o trecho está aqui, ele é Z vezes esse I que eu acabei de calcular. Então, isso aqui vai dar 1 fase 0 menos o menos J01 que eu acabei de calcular. Opa, vamos lá, vou colocar a primeira impedância. Aqui é J02 vezes menos J0,1. Isso daqui. Ok. 1 menos com menos dá mais, J com J dá menos de novo, J e J. Espera um pouquinho, isso aqui vai dar 0, um pouquinho. 0,02. Isso aqui, 0,98 PU. Eu posso fazer esse caminho também, não só calculando com V1 e Z1, mas eu também podia fazer com V3. A única coisa que eu preciso tomar cuidado é a orientação das tensões, né? O V3, desculpa, o V2, bom, volta para cá. O V2, fazendo através do V3, ele vai ser o V3 mais o Z vezes esse I. Então, vai ser o 0,96 do V3. Vamos trazer esse cara aqui para baixo. 0,96 do V3 mais o J 0,2 vezes o menos J 0,1. E aqui eu vou ter a mesma coisa. O menos com o J do J que dá outro menos dá mais. E isso aqui vai dar 0,98. Então, vindo por um lado ou vindo pelo outro, eu tenho o mesmo resultado. Então, aqui eu usei análise de malhas. Nada demais, tá bom? Sem muita novidade para vocês. Exercitando pelo teorema da superposição, a gente vai analisar, na verdade, o impacto de uma fonte com a outra desligada e depois o vice e o versa, o impacto de uma outra fonte com a primeira desligada e depois a superposição dos efeitos, a sumarização dos resultados em todos os trechos de tensões e correntes. Então vamos fazer isso agora da outra forma. Vou pegar a mesma rede que eu tenho aqui. Vem cá você. Ctrl C. Próximo. Ctrl V. Vou limpar um pouco o terreno aqui. Sai os escombros. Tchau. Então, o que eu vou fazer agora pelo teorema da superposição, então é usando superposição. Eu vou primeiro considerar, vamos lá, vou até chamar aqui de etapa A, tá bom? Etapa 1 romano. A fonte V1 ligada e V2 desligada. Lembrando vocês, né? Quando a gente trabalha com TVNAM ou mesmo com superposição, quando eu vou ligar ou desligar uma fonte, eu preciso tomar cuidado com o tipo de fonte e saber o que fazer. Desligar uma fonte não significa fazer com que o bipolo saia, suma, tá? Mas é fazer com que a diferença de potencial entre os terminais onde ela está ligado seja zero. Então, ela vira um curto-circuito. Então, nosso primeiro desenho, ele vai se tornar alguma coisa mais simplificada, tá bom? De novo aqui, vem cá você, tchau, tchau. Tchau. Eu vou desligar a fonte V3. Desligar a fonte V3 é fazer essa tensão aqui ser reduzida cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até que a diferença de potencial entre um terminal e outro fica absolutamente zero. Então, eu fico com uma conexão desse jeito.
tá bom? Muito bem. Em isso sendo dito, é verdade, o caminho parece ser mais tortuoso, mas acreditem, com circuitos maiores, com participação de mais fontes, a análise por superposição é mais simples do que fazer, talvez, todas as equações de análise de malhas ou análise nodal e resolver matricialmente, tá bom? Então, eu vou escrever agora as equações nesse circuito aqui, tá bom? Sendo que essa corrente que eu vou obter aqui, eu vou chamar de corrente, tá bom? 1, tá bom? Que é a corrente quando eu estou fazendo a primeira etapa da superposição. E o V3 aqui, eu até vou tirar o nome dele aqui, para de final de contas não é V3, aqui é zero mesmo, absolutamente zero. E o circuito ficou com outra cara, né? Eu vou ter, visto pela corrente I1, eu tenho uma única tensão no sistema todo, que é 1 fase zero, e divido pela impedância toda do sistema, que continua sendo 2 vezes Z, tá bom? Então aqui vai aparecer 1 fase zero, dividido por 2 vezes J0. Nossa impedância é J02. J02. Então aqui vai dar 1 sobre J04. Deixa eu já deixar isso daqui certinho no Octave também. Então, 1 sobre I vezes 0,4. Muito bem. 25. O que eu estou cometendo de assassinatos matemáticos aqui? Espera um pouquinho só. Tá certo. Então, aqui eu vou ter... Não tá certo, não. Espera aí. Menos J 0,1. Tá certinho. Então, aqui vai dar 25. 1 sobre J, é isso daqui. Espera lá, pessoal. Tela azul. Sobre 2,5 com fase menos 90. Não entendi por que deu 25 no Octave. Deu um caca no seu Octave aí, mas é 2,5. Eu acho que toda vez que eu estou trollando ele aqui, talvez eu estou usando... Olha o seu I aí aparecendo. O seu I é V1 menos V3 sobre ZT. Entendeu? Aí você fez V1 menos V3 sobre ZT, vezes 0,4. Aí deu 25. Exatamente. Então, a gente cometeu a gafe de ferrar com a própria I de... Algum aluno comentou, assim, eis o motivo de usarmos J para raiz menos 1 na elétrica. Rafael Bueno. Muito... Isso aí, cara. Vamos lá. Vivendo a vida novamente, clear all. E, por favor, Octave, valeu. A cabeça minha está travando. Como é que pode dar 25J? Então, muito bem. Aqui, menos J e 2,5, tá bom? Isso aqui, PU. Então, isso visto por um lado da rede, tá bom? E eu ainda não cheguei no meu problema, que eu quero encontrar qual que é o valor de V2. E V2 aqui vai ser a própria tensão na fonte, o I fase zero, né? Menos a queda nesse primeiro trechinho, tá bom? Com o I1. Então, é 1 fase zero, menos J02, vezes menos J2,5. E aqui eu vou ter... Vamos lá, Octave. Vamos ver se a gente não comete uma gafe. Então, é 1 menos... vamos ver se eu faço com J dessa vez, que eu acho que não faço a burrada que eu estou dizendo. A burrada tradicional aqui. 3 mais... Beline. 2. Tá bom. Beline. Oi. Eu acho que eu sei. Agora entendi por que o Octave MATLAB pede para você escrever um I na frente. Se você escrever um I, sempre vai ser o raiz de menos 1. Sempre a raiz de menos 1. Acho que é justamente, as pessoas fizeram muita cagada desse tipo e aí eles resolveram fazer isso. Vamos lá. 3 mais 1 I vezes
Não, põe 1i. O número 1 mesmo. Não. 3 mais 1i. 1i. Isso aí, acho que. Não, sem o vezes. É 1i. Direto. É isso aí. Tá vendo? 1i é o reservado para raiz de menos 1. Muito bem. Valeu. 1 menos 0,2i vezes, e aqui é 2,5i e negativo ainda por cima. Tá bom. Cuidado que ficou 0,2 aí, Pelinho. Foi mal. Typo. Ó, ter 2 professores em background é excelente, hein? Que todo mundo queria isso na prova, né? Vamos lá. Então, aqui eu tenho V2 com 0,5 fase 0. Tá bom? Então, pessoal, isso aqui não resolve nada. Eu tenho V2 quando eu tenho apenas uma fonte ligada e a outra está desligada. Eu vou ter que fazer a mesma coisa, tá bom? Do ponto de vista do outro lado da rede. Então, daqui eu vou recuperar o mesmo circuito que a gente está trabalhando lá. Vem cá você. Vem você para cá. Solta todo mundo. Adeus, adeus. E ao invés de desligar a fonte V3, eu vou desligar a fonte V1. Então, essa tensão aqui vai diminuir cada vez mais. Adeus, 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 adeus. Isso aqui vira um curto-circuito. E a minha rede se resume a este circuito aqui. Eu vou deixar o I na mesma direção que eu usei na primeira parte, tá bom? Então, essa aqui é a parte 2. E essa corrente aqui, eu vou chamar então de I parte 2. Dá um zoom aqui. Eu fico usando a grafite grossa aqui, às vezes atrapalha um pouco a visualização. Muito bem. Então, esse I2 que a gente vê no circuito, ele... percebam, eu estou colocando ele aqui, tá bom? Na direção contrária aqui, né? A referência desse circuito para cá. Então, só tomem cuidado, tá bom? Para fazer a análise sobre essas quedas de tensão todas. Eu tenho aqui essa queda para cá, essa queda para lá. Então, vamos lá. Vou fazer até devagarzinho. Vem cá você. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu vou ter a equação de Maia aqui. Eu tenho uma queda para cá. Eu tenho 0,96 mais Z vezes o I2 mais o Z vezes o I2, tá bom? Tudo isso tem que ser igual a zero. E aí, vamos lá, I2 vai ser igual a menos 0,96. Vou botar um menos aqui bem bonitinho. E aqui embaixo, 2 vezes Z. 0,96 sobre 2 vezes J, 0,2. Isso daqui vai dar... Vem cá você, o que teve? Vamos lá. Esse meu segunda corrente vai ser menos 0,96 dividido por 2 vezes J, 0,2. I 0,2I. Muito bem. Então, aqui vai dar 2,4 JU. Não terminou meu problema. Eu vou calcular o V2, até vamos chamar isso aqui, o V2 na circunstância 2. Esse V2 que eu calculei aqui é o V2 do circuito na circunstância 1. V2, 1 aqui. Aqui o V2, 2. Ele vai ser o V3 mais uma queda de tensão. Então, vai ser o V3 mais um Z vezes esse I2 que a gente já calculou. 0,96 mais J 0,2 vezes 2,4 J. E isso daqui. 0,96 mais 0,2i vezes 2,4i. Cometi algum gafe? Eu acho que não. Não.
Então, esse V2 aqui, V2 no circuito 2, está dando menos 0,4608. 4608. Professor. Oi, diga, cometi alguma bobagem. Fale. Multiplicou ao invés de somar. Valeu. Aí, ó, meus dois professores me falharam agora. Obrigado. Agora sim. Estou vendo um número esquisito. Tchau. Valeu. Isso aqui, 0,48. Bom, o que a gente tem nesse exato momento? Um caminho parece tortuoso, né? Eu tenho resultados de um circuito elétrico, um resultado de um outro circuito elétrico, com as suas correntes. Eu tenho corrente, na verdade, em todos os ramos, porque eu não tenho mais outras malhas, né? E tenho a tensão em praticamente todos os nós em relação a um ramo de referência. E a resposta do problema global é a superposição dos dois circuitos. Na verdade, é a combinação linear dos dois resultados. Então, qual é de verdade a corrente I que passa pelos trechos? É a superposição de I1 e de I2, tá bom? A soma algébrica dessas duas correntes. E que, se vocês forem notar, esse aqui é menos J 2,5, esse aqui é 2,4J, vai dar menos J 0,1, que por acaso, tá bom? Era a corrente que inicialmente a gente tinha calculado na primeira parte, usando análise de malhas. Então, parece que faz sentido. Então, vamos constituir vou fazer um sumário das respostas para ver se a gente chegou no mesmo lugar da onde a gente saiu, tá bom? Vamos lá. Eu vou precisar desses caras aqui. Vem cá você comigo. Ctrl C. Vai para o próximo. Ctrl V aqui. Vamos pegar o outro fulano junto. Volta. Eu quero que vocês... Vem comigo. Ctrl C. Próximo. Ctrl V. Vem para cá. Então, o que eu posso dizer é o seguinte. É que o I original do circuito é a superposição do I1, tá bom? Com o I2. Todos fazores, né? E substituindo esses valores todos, a gente vai ter menos J 2,5 mais J 2,4 menos J 0,1 PU Vitória. Isso confere. E o V2? O V2, que a gente conhece lá do primeiro exercício, ele é a superposição do V2 1, do V2 2, tá bom? Soma algébrica deles, 0,5 mais 0,48, 0,98 mil. Então, vamos lá, vamos só conferir se é isso mesmo que a gente obteve no primeiro. 0,98 de tensão, confere, menos J 0,1 de corrente, confere, aqui é PU, né? Ótimo, então, graças a Deus, a matemática aqui, ela se prova verdadeira. Mas o que aconteceu no final das contas foi que eu fiz uma superposição de dois circuitos que têm a mesma topologia elétrica. Então, olha só, o que eu fiz para fazer a superposição foi desligar fontes. Então, vamos pegar aqui alguma coisa para salientar. Uma fonte foi desligada, depois eu analisei o circuito inteiro com aquela fonte desligada, a outra fonte foi desligada, analisei o circuito inteiro com aquela fonte desligada, mantive a topologia elétrica, ou seja, a quantidade de ramos e os nós, eles ainda estão nos mesmos lugares, e depois, para constituir a resposta final, eu tenho que fazer a superposição, a soma algébrica de todas as tensões e as correntes nos nós, tá bom? Dava para fazer isso num circuito maior, até matricialmente, para vocês verem a beleza, tá bom, de você operar com esses sistemas lineares de forma compartimentada, e depois o resultado final é a soma de todos eles, tá legal? Mas percebe, eu não mudei a topologia. Se alguém me colocar em um dos circuitos aqui, um outro resistor aqui, ou já consolidar esses dois caras juntos, e eu tirar esse nó do meio, por exemplo, a informação original do circuito é perdida. Eu até posso fazer, como eu fiz, para resolver o exercício, mas depois, quando eu for constituir a resposta final, eu preciso ter a topologia
inteira. Eu preciso somar as tensões nodais dos lugares certos com as tensões nodais dos lugares certos, as correntes nos ramos, tudo certinho, tá bom? Então, turma, em isso sendo dito, o que a gente pode fazer agora é testar um pouco as habilidades de vocês. As minhas aqui estavam mal e porcamente disponíveis agora nessas manhã aqui de terça-feira. Então, minha proposta para vocês vamos fazer agora um exercício, tá bom? Esse exercício ele foi proposto num testinho nosso, acho que 1 ou 2 anos atrás, tá bom? Que é bastante semelhante com esse, tá legal? Para vocês testarem as habilidades de vocês, inclusive com o Octave também, vendo todos esses meus tropeços aqui didáticos que eu cometi, eu espero que vocês se inspirem a fazer da forma correta. Então, vamos lá. Qual que é o enunciado desse esse pequeno exercício para vocês fazerem agora comigo ao vivo e a cores, tá bom? Trata-se... Deixa eu pegar ele aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu fechei minha pasta, Altier. Estou chegando. Vem cá você. Mais um, mais um. Deixa eu procurar aqui. Muito bem. Legal. Então vamos lá. Eu vou trazer este cara para cá. E vamos... Vamos trabalhar na apresentação aqui. Vem cá, você. Eu preciso de ajuda. Volta. Lá, lá, lá. Muito bem. Então, pessoal, olha só. Eu vou deixar o enunciado aqui aberto, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo deixar ele um pouco maior, inclusive, para vocês poderem visualizar bastante bem. E colocar as perguntas, né? Deixa eu pegar uma das perguntas aqui que eu acho que é mais emblemática, tá bom? Já tem mais dados aqui ainda. Então, vamos lá. Mesa. Este cara aqui. Você vem para cá. Você vem para cá. Então, vamos lá. Deixa eu colocar as perguntas para vocês poderem pensar a respeito. Vou pegar uma delas aqui, que eu acho que é uma das mais importantes. Parcela da potência dissipada, queda de tensão no resistor. Então, vamos lá. Vamos pegar este cara aqui. Eu tenho as respostas, tá, pessoal? Depois a gente já tem... Mas a ideia é ver o desenvolvimento de vocês. Vem cá você. Então, eu quero a queda de tensão no resistor. Que era a quarta questão. E uma outra coisa importante... Vamos pedir essas outras duas aqui, a Q1 e a Q2 também. Você. Bem, deixa eu deixar aqui. Deixa eu deixar aqui esse outro. Para você. E vamos fazer isso aqui tudo caber. Aqui, circuito principal.
Você vem para cá. E aqui as 3 questões. E mais uma. Deixa para cá mesmo. Então, turma, vamos ver se vocês conseguem ver do jeito que está. Vamos lá, como é que está a participação do pessoal. Bom dia, pessoal. Então, prestem atenção no enunciado, tá bom? Eu vou conduzir com vocês aqui o início, mas depois a gente vai dar uns minutinhos para vocês poderem realizar ele, tá legal? Perini, Manda, João. posso fazer um comentário só? O Igor fez uma pergunta importante. Ele está perguntando como ficaria o equivalente de TVNAM para barra 2, se seria a tensão V2 e 2 vezes a impedância, né? Talvez fosse bom você comentar um pouco, né, a respeito disso. Eu dei a sugestão, por exemplo, de fazer a transformação de fontes, mas não é a única forma de fazer o TVNAM. Então, se quiser... O exercício que a gente pode fazer do primeiro. Isso, se quisesse dar uma comentada, só acho que seria uma boa. Do primeiro exercício, certo? Isso, Então, ó, e é verdade, eu até tinha prometido que a gente ia visitar a TVNAM aqui e eu deixei isso de lado. Então, a parte A era verdade, a gente descobriu V2 e a gente fez V2 aqui, me perdoem, pessoal, tá bom? Por 2 métodos, tá bom? Primeiro para análise de imagem, segundo por tema da superposição, e agora as perguntas que o Igor está fazendo, né, estão relacionadas a isso. Como que eu vejo o equivalente de TVNAM na barra 2? Bom, pessoal, o equivalente de TVNAM, ele é um ferramental importante para a gente poder resumir a rede num ponto de interesse. Vocês fizeram um pouco disso entendendo lá a atividade 4, que o professor Silvio comentou na aula passada, tá bom? Mas, de fato, se eu tenho uma rede que já está toda pronta assim, e por acaso, em algum ponto da rede, eu tenho informações de tensão e eu posso analisar as impedâncias, eu tenho como extrair o TVNAM equivalente. Então, vamos fazer o TVNAM equivalente desse circuito, tá bom? Eu vou trabalhar com o circuito original, deixa eu só duplicar uma página aqui do meu open board aqui. Vem cá você, deixa eu trazer você para cá. Aqui o exercício, vem você para cá. Vamos, filho, vamos. Bom dia. Nossa. Vamos lá, esse cara aqui, ok. Isso daqui é o exercício. Tá duplicado, tchau. Sim. Bom dia. Tá bom, se ele não vai, eu vou. Deixa eu pegar esse fulano aqui. Vamos limpar o terreno. Ok. Sai daqui. Ok. Então, por que eu preciso do circuito, né? Eu preciso ver a topologia dele para poder analisar. Vamos trabalhar. Equivalente de TVNAM na barra 2. Pessoal, o equivalente de TVNAM na barra 2 é uma fonte. Tem 2 formas de você fazer, o equivalente de TVNAM e o equivalente de Norton, mas o equivalente de TVNAM, por definição, ele é uma fonte de tensão, tá bom? Ideal, que está atrás de uma reatância, uma impedância equivalente, tá bom? Que resume todo o sistema. É como se eu pudesse pegar esse ponto do sistema, tá bom? E representasse ele unicamente, tá bom? Aqui os 2 nós dele, mas as 2 fontes, elas de alguma forma têm que estar representadas, então elas ficam resumidas em uma fonte só, e todas as impedâncias também. Como que se faz a análise do TVNAM equivalente? Por definição, o TVNAM equivalente é a tensão que aparece aqui, a tensão na fonte de TVNAM, esse V TVNAM, tá bom? É a tensão em aberto do circuito nesse ponto. O que eu quero dizer tensão em aberto?
o circuito natural, sem nenhuma carga conectada, do jeito que ele sempre existiu no nosso problema, a tensão que aparece nesse ponto é exatamente V2. Então, o VTVNAM é o V2. Então, usar a teorema da superposição nesse caso nos ajuda a encontrar V2 que nos esclarece qual que é a tensão do equivalente de TVNAM. Agora, a impedância que está aqui, tá bom? Para a gente obter ela, a gente tem que analisar a rede com ambas as fontes desligadas e fazer uma associação série paralela de todas as impedâncias para encontrar a impedância que está por trás, tá bom? Desses dois nós. Então, para isso, eu vou fazer um desenho aqui paralelo, onde eu vou desligar as duas fontes de tensão. Então, eu desligo a fonte em V1, tá bom? Aqui vai aparecer a impedância do trecho entre 1 e 2, tá bom? O tal do Z. Aqui vai aparecer a outra impedância entre 2 e 3, a fonte em 3 desligada, tá bom? E o que eu quero é encontrar qual que é a impedância que está por trás desse nó, tá bom? E podem notar que esse Z e esse Z, eles estão em paralelo. Alguém está levantando alguma pergunta? Desligar é curto-circuitar. Então, lembre-se disso. Vamos lá, vou fazer um paralelo aqui. Fontes de tensão. Quando a gente desliga uma fonte de tensão, a gente faz com que a diferença de potencial entre os seus terminais seja zero. Diferença de potencial entre os terminais ser zero é um curto, tá bom? Então, isso aqui é a fonte ligada com a sua tensão nominal lá, qualquer que seja, tá? E aqui a tensão, a fonte de tensão desligada. Se por acaso a gente estiver usando fontes de corrente, cuidado. Tá bom? Depende de como a gente está trabalhando no nosso circuito. A fonte de corrente, na hora que a gente for desligar, então se eu tenho uma fonte de corrente no meu circuito, tá bom? Entre dois nós, na hora que eu desligo essa fonte de corrente, aí eu tenho o circuito aberto. Tudo bem? Então, de novo, aqui é ligado, fonte de corrente ligada. Não se esqueçam, tem que ter circuito para cá, né? Fonte de corrente sozinha não funciona. Aqui existe um circuito todo, aqui tem o mesmo circuito, e quando eu desligo aquela fonte de corrente, tá bom? Eu deixo um circuito aberto. Tá bom? Tudo bem? Legal. Então, voltando aqui ao nosso problema, depois que eu desliguei as duas fontes, ó, curto e curto dos dois lados, lado esquerdo e lado direito, a tensão aqui é zero, a tensão aqui é zero, eu vou analisar qual que é a impedância equivalente visto por esses dois pontos. E isso faz com que as duas impedâncias, né, o Z visto de um trecho e o Z visto do outro trecho, eles estão em paralelo. Então, eu vou só mostrar o circuito aqui com um desenho um pouco diferenciado, mas é isso que eu tenho, um Z, outro Z, ambos em paralelo, tá bom? Um para cá, outro para cá, do ponto de vista dessa barra 2, tá bom? Então eu tenho aqui como impedância equivalente de TVNAM, cuidado, alguém tinha me falado que aparecia 2Z, pelo amor de Deus, não é 2Z, é Z sobre 2, porque se aqui é Z e aqui é Z, a impedância equivalente dessa associação, vou botar em minúscula, Z equivalente dessa associação é o Z sobre 2. Então, notem, o equivalente de TVNAM desse sistema, ele pode ser representado por uma única fonte de tensão, tá bom? Por uma única impedância. Essa aqui passa a ser a barra 2. Essa tensão aqui vai ser aquele 0... Quanto deu para nós? Deixa eu pegar o valor certinho. 0,98. Fase 0. E a impedância, que era J02 do Z, é J01 aqui. Qual a vantagem que se leva em se utilizar esse equivalente de TVNAM para resolver circuitos? É porque ele está resumindo toda a rede. E eu posso fazer isso em qualquer ponto do sistema elétrico. É capaz de eu obter o equivalente de TVNAM de uma tomada na minha casa? Sim, é verdade. Você conseguiria, até de uma forma analítica, se você conseguisse contabilizar
a contribuição de todas as impedâncias vizinhas que estão em série, que estão em paralelo, de todos os geradores do sistema interligado brasileiro. Na verdade, a gente não precisa fazer esse cálculo, mas existem instituições aqui no Brasil que ficam estudando a nossa rede, né, para poder operar ela de forma eficiente, de forma segura, de forma confiável, que tem esses valores, né, qual que é a impedância o equivalente de TVNAM em várias barras do sistema, para a gente poder fazer estudos. Então, se eu vou conectar um parque eólico, por exemplo, numa parte do sistema interligado brasileiro, eu preciso fazer simulações, estudar as correntes, as tensões, os equivalentes de TVNAM naquele ponto onde vai ser instalado o parque eólico já estão disponíveis para você poder fazer esses estudos, tá bom? Então, esse aqui, o equivalente de TVNAM na barra 2. O problema, quando a gente trabalha com o equivalente de TVNAM, eu resumi o sistema todo a um único ponto de vista. Eu já não consigo mais separar a informação que antes era da barra 1 e da barra 3, tá bom? Se eu quisesse saber o que acontece com a barra 1 e com a barra 3, eu precisava ainda representá-los individualmente como estava no programa original. Tudo bem? Sanei aí a questão sobre o equivalente de TVNAM? Lembrando, né, pessoal, o equivalente de TVNAM, ele tem um dual, que é o equivalente de Norton, que a gente usa uma fonte de corrente, tá bom? Em paralelo com uma impedância, tá legal? E depende das finalidades, estou fazendo uma análise nodal, uma análise de malhas, às vezes eu preciso de matriz de admitância, matriz de impedâncias, e às vezes eu preciso, em vez de tensões aplicadas nas barras, eu preciso ter, às vezes, corrente injetadas. Então, o equivalente de Norton é um dual, né, do equivalente de TVNAM. Tudo bem? Peline, posso fazer um comentário só? Diga, João. Para esse caso específico, eu acho que fazer o equivalente de Norton é muito mais fácil. Se fizer o equivalente de Norton da barra 1 e da barra 3, você vai ter duas impedâncias em paralelo e duas fontes de corrente, em 1 e 2 em paralelo. Então, o equivalente disso é uma fonte de corrente em 1 mais I2 e uma impedância Z sobre 2 em paralelo. Aí você transforma de volta em equivalência de fonte, uma fonte de tensão em série com impedância, você tem exatamente a mesma coisa. Especificamente nesse caso, tá? Em outros casos, que é mais fácil usar o TVNAM mesmo. O professor Giovanni está comentando, tá bom? O artifício que ele está comentando, então aqui usando, aqui no equivalente de TVNAM, mas o equivalente de Norton, tá bom? Para fazer o equivalente de Norton, aqui é bastante interessante porque essa parte da rede e essa parte da rede, elas estão bastante aptas a já serem substituídas por uma fonte de corrente com impedância, uma impedância paralela, né? Por substituição de fontes, vamos lá, lembrando vocês, né? Se eu tenho uma fonte de tensão atrás de uma reatância, de uma impedância, tá bom? Z, eu tenho um V aqui, eu posso substituir isso por uma fonte de corrente, tá bom? Desculpa, impedância série, coisa nenhuma. Com uma impedância paralela, tá bom? Ambas aqui. Aqui vai aparecer o mesmo Z, a única coisa que a relação entre V e I é V vai ser igual ao Z vezes o I. Então, quando eu vou calcular o equivalente de Norton, eu tenho que pegar a tensão da minha fonte e dividir pela impedância, tá bom? Então, equivalência de fontes é um tópico que é bastante importante a gente dominar quando trabalha com circuitos elétricos de corrente alternada em regime permanente, porque facilita enormemente. Como o Giovanni estava falando, olha só o que acontece quando eu troco as fontes de tensão por fontes de corrente, tá bom? A fonte de corrente da barra 1 está aqui. A impedância que estava do trecho 1 para o 2, que estava em série com a fonte de tensão, ela aparece aqui em paralelo, na substituição. Essa aqui é a barra 2 do sistema. A mesma coisa vai acontecer com a impedância do trecho 2, 3. Ele aparece em paralelo com agora a nova fonte de corrente, que representa o gerador 3. Então, esse cara aqui, ele é V1 sobre Z, de intensidade de corrente, tá? Esse cara é V3 sobre Z de intensidade de corrente, esse cara é Z, esse cara é Z. E olha, podem notar, na hora que eu vou fazer o equivalente de Norton de tudo isso daqui, vai aparecer uma única fonte de corrente, tá bom? Uma única impedância. As fontes de corrente
elas se somam. Então, aqui eu vou ter uma soma algébrica V1 sobre Z mais V3 sobre Z. Aqui vai aparecer Z sobre 2. A mesma, isso aqui, na verdade, é o V2 sobre Z, tá bom? Não. Deixa eu tomar cuidado aqui. Tem que fazer as contas certinhas, mas tem que ser equivalente ao que a gente teve lá no equivalente de TVNAM, tá bom? Tudo bem? Então, turma, é o seguinte. Em isso sendo dito, vamos testar um pouco a habilidade de vocês aí, ó. São 8h27. Nós temos aí um pouco mais de meia hora. Eu vou dar para vocês 20 minutos para vocês poderem executar essa proposta de exercício de teorema da superposição, tá bom? Então, vamos rapidinho passar aqui o enunciado para vocês entenderem. Então, o sistema elétrico monofásico tem um equivalente de TVNAM na barra P, tá bom? E uma linha monofásica que conecta P a Q. Depois, uma outra linha conecta Q a barra R, tá bom? E aqui desse lado, prestem atenção no enunciado, pessoal. O primeiro é um equivalente de TVNAM. O segundo é uma fonte ideal. Então, aqui eu preciso representar, fonte de tensão com a reatância chegando na barra P, e aqui é apenas fonte de tensão, tá bom? Então, apaga, eu já disse, vocês lembrem. E aqui os parâmetros, né, do que a gente está fornecendo para vocês. No equivalente de TVNAM, a gente sabe que a tensão é de 1,1 PU e que está atrasada de 5 graus em relação à tensão da fonte ideal. Então, se isso aqui a gente adotar como fase zero para nossa conveniência, eu posso adotar a fase que eu quiser nessa fonte. Essa daqui tem que estar atrasada em 5 graus, tá bom? Então, de novo, eu já falei. A impedância de TVNAM equivalente desse lado é J0,05. A tensão da fonte ideal aqui é 1 PU, módulo, tá bom? As impedâncias dos dois trechos estão aqui. E o importante é o seguinte, ó, há um resistor R3 que foi instalado na barra Q. Uma pergunta que as pessoas me falam, assim, Pelini, mas o que significa colocar um resistor num sistema que está com unifilar dessa forma? Ele vai entrar em série? Pessoal, toda vez que a gente coloca uma carga no sistema, um resistor, se subentende que ele vai ser colocado aqui, ó, tá bom? Para a referência do sistema, tá? Eu vou colocar uma resistência, tá bom? Bem nesse ponto Q aqui, tá bom? E aí a gente está pedindo 3 coisas, tá bom? A parcela da potência dissipada no resistor R3 causada pela fonte equivalente de TVNAM. Então, é o termo de superposição, tá bom? Só olhando a fonte do TVNAM equivalente como alimentando o circuito. E depois, na questão 2, a parcela de potência dissipada no R3 devido à fonte ideal. E, por fim, a queda de tensão no resistor R3, considerando as duas fontes. Tudo bem? Então, vou dar para vocês aí, vamos lá, 8h30 agora. Então, vamos dar uns 20 minutinhos para vocês trabalharem a respeito. E eu já apresento para vocês as respostas, tá legal? Se tiver alguma dificuldade, eu até conduzo a solução disso fora de aula e mando para vocês no E-Disciplinas. Mas antes de fechar a aula de hoje, eu quero dar a motivação de por que a gente vai adotar essa nossa metodologia de cálculo com componentes simétricas para sistemas elétricos de potência, tudo bem? Então, turma, vou deixar aqui o áudio aberto, tá legal? Vou silenciar aqui só para não ficar bagunça. Se vocês precisarem interceder, por favor, só abram o microfone ou vão lá para o chat, tá bom? Vamos lá, 20 minutinhos aí para vocês testarem as capacidades de vocês. To ride the storm to a kingdom that will come. To ride the storm and damn the rest oblivion. Royalty and dignitaries, brandy and cigars. Related giant of the skies, you hold them in your arms. The millionth chance they laughed to take down His Majesty's craft, to win
carpet float away, an October fateful day. Mist is in the trees, stone sweats with the dew. The morning sunrise, red before the blue. Hanging at the mast, waiting for command. His Majesty's airship, ER 101. She's the biggest vessel built by man, a giant of the skies. For all you unbelievers, the Titanic fits inside. Drum rope tight, a canvas skin, silver in the sun. Never tested with the fury, with the beating yet to come. The fury yet to come. In the gathering gloom, the storm rising in the west. The coxswain stared into the buzzing universe. We must go now, we must take our chance with fate. We must go now, for a politician, he can't be late. The airship crew awake for 30 hours at full stretch. But the ship is in their backbone, every sinew, every inch. She never flew at full speed, a trial never done. A fragile out of cover, her Achilles would become. An Achilles yet to come. Sailors of the sky, a heart and breed, loyal to the king, and an airship breed. The engines drum, the telegraph sounds, release the cords that bind us to the ground. Set the coxswain, sir, she's heavy, she'll never make this flight. Said the captain, damn the cargo, we'll be on our way tonight. Groundlings cheered in wonder as she backed up from the mast, baptizing them her water from the ballast fore and aft. Now she slips into our past.
With downwards came the cry, thou plunging from the sky. 3,000 horses silent as the ship began to die. The first to guide her path, ignited at the last. The empire of the clouds, just ashes in our past, just ashes at the last. A shadow on a hill, the angel of the east, the empire of the clouds may rest in peace. And in a country churchyard, laid head to the mast, 840 souls came to die in France.
Pessoal, estamos chegando aqui ao final do tempo regulamentar aí do pequeno exercício que a gente deixou com vocês. Pessoal, eu deixei aqui as respostas, tá bom? Tem uns bullets do lado escuros, então, em PU, a questão 1, a questão 2 e a questão 4. Tá legal? Se alguém quiser, a gente pode colocar esse textinho na íntegra lá para vocês poderem ver as outras questões, mas basicamente era trabalhar aí com o termo da superposição. E a coisa interessante que vocês notaram é que, através dele, a gente consegue saber a contribuição individual de cada um dos componentes do sistema na constituição da resposta global, né? Só vocês precisam sempre lembrar é que essa contribuição individual, ela não acontece sozinha, ela está acontecendo de forma simultânea com os outros geradores. Então, se vocês calcularam lá que numa certa condição um gerador manda uma certa corrente, ele não, no caso completo, ele não manda aquela corrente, ele interage com a corrente do outro gerador. Você tem que realmente falar, você pode analisar os resultados depois de superpor os efeitos de um cenário e do outro, tá bom? Ou quantos forem. Então, pessoal, para fechar a aula de hoje, o que eu preciso agora comentar com vocês é dar um spoiler, né, do que vai acontecer nas nossas próximas aulas, que a gente vai atacar o tópico de componentes simétricas. E o que de fato é componentes simétricas? É um exercício de superposição bastante extensivo, mas ele está baseado numa decomposição, tá bom? Uma decomposição que pega, vamos lá, sequências que a gente conhece na nossa rede, né? Então, dado uma rede, a gente sabe lá, por exemplo, sequências, tá bom? De, por exemplo, tensões de fase, por exemplo, um VAN, um VBN, um VCN, tá bom? A gente já conhecia lá, por alguma razão, em algum exercício a gente calculava, né? Seja em PU, em componentes de fase, não interessa. Essas sequências aqui, nós vamos converter elas, tá bom? Para uma outra trinca, uma outra sequência, que a gente, tanto para tensões quanto para correntes, tá bom? Inclusive para impedâncias também, a gente vai ver que vai existir um equivalente para elas, que a gente chama de componentes sequenciais, ou componentes simétricos, tá bom? No lugar de VAN e de VBN e de VCN, nós vamos trabalhar com 3 tensões, que a gente chama de V0, V1 e V2, tá bom? Onde V0 é a chamada componente de sequência zero, V1, a componente de sequência positiva, V2, por exclusão, a chamada componente de sequência negativa. E a relação de uma para outra ou de outra para uma é dada por um conjunto de transformações lineares através de uma matriz que a gente chama de matriz de transformação T. Então, a rigor, em termos de sistemas lineares, nós vamos começar a sair do mundo das componentes de fase, para esse mundo das componentes simétricas, através dessas matrizes de transformação. Então, o que a gente pode já, por exemplo, já falar um pouco a respeito, qual é a
forma da gente converter de uma base para outra, de uma sequência para outra. A matriz que a gente vai usar aqui, tá bom? Chama de matriz T. Ou matriz de transformação de componentes simétricas. E ela é uma matriz 3x3, que ela tem componentes bastante peculiares. Aqui vai aparecer o operador alfa, fantástico nosso. E aqui, V0, V1, V2. E depois eu vou fazer a inversa, mas o que eu quero dizer com isso? Olha, vejam, por que a gente chama que é um exercício de superposição? VAN, nós podemos escrever como uma composição, uma combinação linear dessas três componentes que nós chamamos de componentes simétricas de sequência zero, sequência positiva e sequência negativa. VBN também uma combinação linear. A única coisa, cuidado com o operador alfa, alfa ao quadrado V1 mais alfa V2. VCN, por exclusão, V0 mais alfa V1 mais alfa V2. Alfa ao quadrado V2. Qual é a vantagem que a gente leva em fazer esse tipo de mudança de coordenadas? Nós estávamos numa base aqui ABC e vamos para V0, V1, V2. Essas componentes simétricas, pessoal, elas expõem estados da rede que são bastante interessantes para a gente estudar e para a gente poder operar a rede de forma correta. Uma rede que a gente planeja, a gente projeta para trabalhar sempre equilibrada, em sequência positiva, a gente espera que a gente só veja nela a componente preponderante de sequência positiva, que não exista componentes de sequência zero ou componentes de sequência negativa, tá bom? E caso comecem a aparecer essas outras componentes, significa que a rede está sofrendo algum tipo de desequilíbrio, está sofrendo algum tipo de evento. Então, as componentes simétricas, elas conseguem expor circunstâncias que podem sinalizar para nós que alguma coisa inapropriada está acontecendo com os sistemas elétricos. E aí a gente tem que tomar uma providência. Às vezes fazer uma atuação de uma proteção, um desligamento de uma parte da rede, uma manobra de uma carga, uma ação corretiva para que a gente possa trabalhar. Outras coisas interessantes que são importantes nas componentes simétricas é que em outras áreas de conhecimento relacionadas a sistemas de potência, como, por exemplo, eletrônica de potência, conversores eletrônicos, por exemplo, inversores que são ligados hoje com painéis fotovoltaicos, conversores ACAC, DCAC, eles muitas vezes a parte de controle, ela opera, lógico, ela está ligado na rede elétrica, na fase A, na fase B e na fase C, mas a estrutura do seu controle interno é desenhado com componentes sequenciais, tá bom? O conversor está olhando lá se ele está produzindo tensão em sequência positiva, corrente em sequência positiva. Se aparecer alguma coisa de sequência negativa ou sequência zero, ele tem que tomar ações para corrigir isso, tá bom? Então, várias áreas do conhecimento em sistemas elétricos de potência fazem uso dessa outra notação, tá bom? Mas para nós, qual que vai ser a virtude, né? É que em trabalhando em componentes simétricas, nós conseguimos fazer com que redes, tá bom? Então, esse aqui é o spoiler para a próxima aula, né? Se eu tiver uma rede, tá bom? Com uma fonte qualquer, tá bom? Qualquer mesmo. Ela pode até ser uma fonte com algum grau de desequilíbrio, ela tem algum tipo de assimetria, tá bom? Mas essa rede, quando ligada num sistema que é equilibrado, né? A gente trabalha a nossa engenharia toda para que a rede seja sempre equilibrada, a rede, o conjunto de cargas, né? Então, desculpa, vamos lá. Aqui a fonte qualquer.
uma rede equilibrada, nós possamos pegar essa rede equilibrada e aplicar desequilíbrios. Que tipo de desequilíbrios? Podem ser curtos-circuitos, quando a gente pega uma fase do sistema, por exemplo, e liga de propósito à Terra, através de uma impedância, ou até mesmo sem a impedância, um tipo de curto franco. Pode ser e apenas uma fase, as outras elas ficam abertas, tá bom? Ou então, quando eu ligo propositalmente duas fases, um curto-circuito dupla fase, tá bom? Quando a gente faz a ligação das 3 fases juntas, tá bom? Como se, ao invés de ter uma carga, a gente fizesse uma ligação franca de todas as fases, um curto-circuito que a gente chama de trifásico, tá bom? ABC, com ou sem envolvimento da Terra. Todos esses eventos aqui, alguns deles são até equilibrados, mas todos esses desequilíbrios, eles conseguem ser tratados com a teoria de componentes simétricas de uma forma muito simples. Você, através de alguns pequenos circuitos equivalentes, baseados nos equivalentes de Thevenin da rede, quando associados, permite a gente estudar qualquer rede elétrica nessas circunstâncias de uma forma bastante simplificada, tá bom? Então, se alguém, o que eu quero dizer, se alguém precisa, por exemplo, fazer um estudo para conectar um sistema elétrico como o brasileiro, interligado brasileiro, numa barra do sistema, né, ele vai conhecer o equivalente de Thevenin de sequência positiva, um equivalente de Thevenin de sequência zero e um equivalente de Thevenin de sequência negativa. E tendo esses equivalentes, eu consigo estudar qual que é o curto-circuito que acontece se, por acaso, eu fizer um curto fase A para a Terra nessa barra onde eu vou me conectar. Eu posso estudar um lugar onde eu vou me conectar no sistema elétrico de uma forma muito simples, muito simples. Acreditem em mim, tá bom? A gente começa as deduções a partir da próxima aula. Elas são tanto quanto contrassensuais. Vocês até vão achar que o isolamento está fazendo os professores ficar meio malucos, tá bom? Porque as nossas primeiros exemplos com componentes simétricas, parece que o problema aumenta em magnitude de uma forma exorbitante, mas depois com o domínio, tá bom, dessa teoria, vocês vão ver que as coisas se tornam bastante práticas, tá legal? Vamos ver aqui se tem alguma coisa que eu possa atender no chat. Tá bom, o Gabriel pediu a resolução do exercício no Moodle, não apenas o gabarito. Não cheguei no resultado certo, ok. Gabriel, vamos lá, vou colocar lá uma condução do exercício, não vou colocar ele toda a resposta com as contas e tudo mais, tá bom? Mas vou colocar alguma coisa lá. Também não cheguei, seria muito boa a resolução. Também tive problemas, tentar fazer de novo, mas seria bom ter a resolução para conferir. Ok, pessoal? Então, turma, obrigado aí pela presença na aula de hoje, tá bom? Tivemos aí 120 e poucas no nosso momento de pico, pessoas ligadas. Espero vê-los aí na sexta-feira, tá bom? Para a gente dar continuidade à nossa matéria, ok? Então, para quem aí quiser correr um pouco por fora, por favor, já comecem a pegar o livro verde. O material de componentes simétricas está lá disponível e começa a ver os fundamentos, essa matriz de transformação, a matriz de transformação inversa, os primeiros exemplos que são os curtos tradicionais, curto fase A para a Terra, depois fase AB, depois AB para a Terra, curto ABC, entre outros, tá bom? Então, até sexta, pessoal.
Professor. Obrigado. Tá certo? Conseguiu ver? Deu certo, obrigado.